Quero saudar a igreja eleita, amada e preciosa, com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias para o texto mais lido da palavra do Senhor, Salmo número 23. Cada vez que a gente estuda este salmo, o Senhor revela tesouros preciosos para a nossa vida espiritual. Semana passada, no culto matutino, o reverendo Fábio pregou sobre o versículo número 6. Hoje nós vamos pregar sobre o versículo número 4. Salmo 23, abra sua Bíblia. Vamos ler a uma só voz. Salmo 23. Leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todo sempre. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, se a gente tivesse algo que nós temos muita necessidade nos dias de hoje aqui em Brasília, dias chuvosos, nós não teríamos uma vida seca. Mas se nós nunca tivéssemos um dia ensolarado, nossa vida também seria encharcada com tantas águas. Por isso, queridos, nós temos tempos difíceis e temos tempos bons. Nós temos momentos que o Senhor usa na nossa vida para nos fazer amadurecer. A nossa vida é uma mistura, tristezas e alegrias, vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, montanhas e vales. E nessa noite nós vamos falar sobre o vale. E esse vale é muito diferente dos caminhos de paz, dos caminhos de justiça, dos caminhos de quietude. As terras montanhosas ali de Judá, até nos dias de hoje, contém muitos vales escuros. E nesses vales, queridos, existem animais selvagens traiçoeiros, que ficam sempre à espreita para devorar alguém ou um animal que por ali passa. E esses vales, ou este vale, a sombra da morte, dito aqui por Davi, ilustra de certos lugares na vida pelos quais nós temos de passar. Vivemos momentos de expectativas. Quanto à insegurança no emprego. Cada vez mais cresce o número de desempregados na nossa pátria. As incertezas políticas, o que vai acontecer amanhã nós não sabemos. A nossa saúde, cada dia mais descuidada pelos nossos governos. A segurança pública não existe praticamente. E ainda mais agora, a impunidade que está por aí, andando a passos largos. E como fica então a cabeça da pessoa, como fica a mente da pessoa? Esgotamentos nervosos, depressões, e muitas mentes confusas. Elas não sabem mais o que fazer.
Isso causa dano, ou causam danos às pessoas. Por exemplo, o pensamento dela fica como que envenenado. Só pensa coisa ruim. Cada coisa que olha, cada coisa que imagina, só pensa pelo lado ruim, negativo. O juízo dessa pessoa já não consegue ficar mais na perfeição. E muitas ficam até paralisadas ou extasiadas. Como vencer a incerteza humana? Como vencer a incerteza humana? Irmãos, esse salmo nos traz uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra de desafio. Nós temos de estar sempre alegres, porque Deus está presente. Mesmo naqueles momentos que nós estamos passando por vales escuros, por vales perigosos, podemos contar com toda certeza com a presença divina. E o termo vale nós vamos usar nesta noite, que é usado nesse texto, para uma palavra usada para mostrar tempos difíceis na vida de cada um de nós, pelo qual nós passamos. 3 exemplos bíblicos onde aparece a palavra vale. O primeiro exemplo está em Josué capítulo 7, verso 26. A leitura que eu vou fazer, a Bíblia Linguagem de hoje, diz assim: E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acó, que no hebraico significa tribulação, até o dia de hoje, o vale da tribulação. Davi menciona o vale árido, e ele diz assim, Salmo 84, verso 6, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. E o profeta Oséias usa o vale da aflição. Oséias 2,15 diz assim, e transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Vale da sombra da morte. Ou seja, um vale de escuridão profunda. Eu queria convidá-los a que meditemos nesta noite sobre a incerteza humana e a certeza divina. A incerteza humana e a certeza divina. E a primeira parte da nossa mensagem, com base na parte A do versículo 4 que nós lemos, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quais são as verdades sobre o vale? A primeira verdade, queridos, é que o vale ou as coisas do vale são inevitáveis de acontecer. Nós não temos uma vacina contra a passagem pelo vale. Se tivesse, ia ser todo mundo imune, né? Mas não tem jeito. Talvez você, amado irmão, amada irmã, acabou de sair de um vale. Ou talvez você está passando por um vale, ou está a caminho de um vale. Mas nós sabemos que depois de cada montanha vem um vale. Quando a gente está no auge da nossa vida, nós podemos estar sempre preparados, que existe um vale para podermos passar. E o Senhor Jesus foi muito realista a esse respeito. Ele disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, a questão não é se acontecer, mas é quando acontecer. Como eu disse, nós estamos sujeitos a experimentarmos sofrimentos, tristezas, enfermidades, tempos de frustrações, tempos de fracasso, tempos de fadiga. Tudo isso faz parte de uma vida normal. Portanto, a verdade sobre o vale é uma verdade inevitável. Nós não podemos ser imunes às verdades do vale, essa verdade que é inevitável. A segunda verdade sobre o vale é que
são imprevisíveis as nossas passagens pelo vale. Não é possível planejar. Irmãos, já imaginaram se a gente pudesse dizer assim, olha, dia tal eu vou estar muito bem, então eu posso ficar doente. Vou estar muito bem, vou estar tranquilo, vou estar de férias, eu posso ser internado. Misericórdia, né, Manel? Olha não, né? Então, mas são imprevisíveis. A nossa passagem pelo vale são imprevisíveis, porque não existem horas determinadas, não existem horas marcadas para isso. Uma ilustração muito simples nós entendemos. Eu faço uma pergunta para você, que é motorista. Alguma vez seu pneu do carro furou numa hora apropriada? Você fala, não, agora pode furar o pneu, agora estou tranquilo, o macaco está aqui, o step está calibradinho, eu estou bem de saúde, ali tem uma sombra, vou poder encostar o carro na sombra. Não, não é assim. Então, sempre nas horas imprevisíveis, nas horas que a gente menos espera, então acontecem a nossa passagem pelo vale. O vale chega de repente. De repente, um dia bonito, um dia maravilhoso, se torna num dia terrível. Você recebe um telefonema. Você vai ao médico, recebe um diagnóstico. Você fica sabendo de um acidente ou passa por um acidente. Irmãos, o vale é imprevisível. Veja o que diz Jeremias, no capítulo 4, verso 20, ele diz, golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Algo imprevisível, algo que acontece de uma hora para outra. E outra verdade sobre o vale é que os acontecimentos são imparciais. Como eu disse, ninguém está impune. Ninguém está isento da dor e do sofrimento. Ninguém recebe passe livre sobre os problemas. Todos nós, queridos, passamos por problemas. Pessoas boas e pessoas não tão boas. E os vales são sempre uma indicação que não é só sobre você que vai acontecer, você que é uma pessoa boa. As pessoas más também passam por momentos difíceis. Você está passando por um vale, ou já passou, ou vai ainda passar, significa que você é uma pessoa. E o Senhor Jesus também é muito claro quando ele diz que coisas boas e más acontecem com pessoas boas e com pessoas más. Ele diz em Mateus 5,45, ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Irmãos, quando surge o vale na nossa vida, a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro questionamento é dizer, por que eu? Por que não aconteceu com o meu vizinho? Por que não aconteceu com aquela pessoa com quem eu não tenho tanta simpatia? É porque nós achamos que nós somos isentos dos problemas. E nós não somos pessoas, queridos, que vamos estar isentos dessas coisas, de tragédias, prejuízos ou a perda de um ente querido. Portanto, essa pergunta não deve estar presente na nossa vida. Por que eu? Porque eu sou um ser humano. Eu ainda não cheguei no céu. Quando eu chegar lá, eu não vou ter mais que passar pelo vale. Lá eu vou andar em ruas de ouro. Lá eu vou ser alimentado pelo pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Lá eu vou beber a água da vida, que é o Senhor Jesus. Portanto, enquanto nós estamos aqui neste mundo, as coisas são imperfeitas, nós somos imperfeitos e por isso nós temos problemas. Os vales
vão acontecer para pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, como você e eu. Mas a diferença, amados irmãos, não é a ausência do vale, mas a presença do bom pastor. Davi diz assim: porque tu estás comigo. Nós podemos passar pelo vale. Nós vamos passar pelo vale. Talvez estamos passando pelo vale, mas nós não estamos sozinhos. Porque tu estás comigo. Deus está conosco. Veja o que o Senhor Jesus, aliás, o que foi registrado por Josué, capítulo 1, verso 5. Deus está dizendo para ele: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E o Senhor Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, 3 verdades sobre o vale. É que ele é imprevisível. O que mais que eu falei? Imprevisível. Inevitável. Imparcial. Tudo com I, né? Aprendendo com o reverendo Roster, né? Tudo com I para guardar mais fácil. E a segunda coisa, queridos, que nós vamos ver sobre o vale, qual a origem dos vales? Qual a origem dos vales? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Qual a origem dos vales? A primeira origem que eu destaco aqui é Satanás. Sabe por quê? Porque ele tem prazer em ver as pessoas no vale. Porque ele arma ciladas para as pessoas. Por isso o apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. E essa é uma palavra de alerta para cada um de nós aqui nesta noite. Cuidado! Porque Satanás tem prazer em nos levar para o vale e nos ver sofrer. A segunda origem do vale é o próprio homem. Quando acontece isso na minha vida ou na sua vida? Quando nós não consultamos a Deus para tomar determinadas decisões. Tomamos decisões erradas e vamos parar no fundo dos vales. Juízes capítulo 18, verso 5, registra o seguinte versículo: então lhe disseram, consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Então, queridos, quando nós deixamos de consultar a Deus para tomar decisões, e muitas decisões que mudam a nossa vida, a vida da nossa família, se nós não consultamos a Deus, fatalmente nós vamos parar no fundo do vale. E a terceira origem do vale é o próprio Deus. Você vai dizer, mas pastor, Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Ele não tem prazer em nos permitir os vales. Mas quando isso acontece, na permissão dele, é porque ele tem um propósito na nossa vida. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, Deus nos leva para o vale, porque tem um propósito na nossa vida. Ele quer trabalhar a nossa vida. Todo vale tem um propósito. Mesmo aqueles que a gente considera pequenos, inconsequentes, uma pequena irritação que a gente enfrenta, elas servem para algum propósito. Por quê? O Senhor nos leva para o vale. Ele quer nos transformar. Ele quer ver a nossa vida
crescer. Ele quer nos ver amadurecer nosso crescimento espiritual. A fé se desenvolve nos vales da vida. Você já ouviu isso muitas vezes, vai ouvir sempre. Que Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. E muitas vezes Ele precisa nos enviar para o vale, para trabalhar a nossa vida. Por quê? Porque Ele quer nos transformar à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto, o Senhor Jesus ficou isento de sofrimentos? Não. Por que então nós deveríamos ter isenção de sofrimentos? O Senhor Jesus foi tentado? Sim. Ele foi mal entendido? Sim. Ele foi criticado injustamente? Sim. Por que seria diferente conosco? Porque Deus está trabalhando o nosso caráter para chegarmos à estatura do varão perfeito do Senhor Jesus Cristo. Qual a origem do vale? Satanás. Por quê? Porque ele quer ver a gente sofrer. O próprio homem, quando ele toma decisões sem consultar a Deus. E o próprio Deus, porque Ele quer nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, como deve proceder o salvo quando passa pelo vale? O texto diz, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão ou a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Como deve proceder o salvo? Como devemos proceder, você e eu, quando o Senhor nos leva para o vale? Primeiramente, não desanimar. Veja que Davi diz assim, ainda que eu ande. Ele não diz assim, ainda que eu corra, ainda que eu seja um atleta, ainda que eu entre em pânico e pare e fique extasiado, ou ainda que eu fuja. Mas diz ainda que eu ande. E andar, querido, significa dar passos firmes e conscientes através do vale. É você não se perder no meio do vale. Por quê? Porque você está sendo acompanhado, protegido pelo bom pastor. Veja que Davi diz assim, eu vou enfrentar os vales que surgirem na minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então não posso deixar, queridos, que o desânimo tome conta da minha vida. Não é possível passar por cima do vale. Não é possível passar por baixo do vale. Não é possível evitar o vale. Mas temos sim de passar pelo vale e caminhando firme, porque Tu estás comigo. E assim vamos passar pelo vale. Não temerei, diz o salmista, ou seja, não ficar com medo. Como não andar com medo? Primeiro, você vai focalizar no poder de Deus e não no problema. Quantas vezes, querido, nós ficamos chorando pelos cantos, fazendo manha, olhando o tamanho do nosso problema. Mas nós temos de focalizar no poder do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Eu não posso ficar preso às circunstâncias, mas em Cristo Jesus. Não posso ficar preso à situação, mas no Salvador. Não posso ficar preso no problema que estou enfrentando, mas no poder de Deus. Por quê? Porque a energia humana se esgota. A resistência humana tem limite. Portanto, para enfrentarmos e passarmos os vales, nós precisamos de uma fonte maior
que nós mesmos, que é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Veja o que Jeremias registrou no capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Focalize no poder de Deus e não no problema. Segundo, convicção da companhia de Deus, porque tu estás comigo. Ele não promete apenas nos capacitar quando estivermos no vale, mas ele promete estar presente. Isaías capítulo 43, verso 2, diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Convicção da companhia de Deus. Mas ele promete estar conosco passo a passo, quando nós estivermos atravessando pelo vale. Ele promete andar ao nosso lado. Ele promete segurar a nossa mão. Nós cantamos, com tua mão segura bem a minha. Ele promete nos conduzir. Ele está conosco. Irmãos, vejam que a partir do verso 4 do Salmo 23, há uma mudança estratégica de linguagem. Até no verso 4, até o verso 3, os pronomes pessoais estão na terceira pessoa do singular. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Mas no verso 4, há uma mudança estratégica. Até então, o salmista está falando de Deus. O salmista está falando do bom pastor. A partir de agora, ele começa a falar com o próprio Deus. Ele não fala mais de Deus, ele fala com o próprio Deus. Portanto, há essa mudança nos verbos desse verso 4. Ele diz assim, porque tu estás comigo. Ele está falando agora a respeito de Deus e com o próprio Deus. Por quê? Porque são os vales que nos colocam face a face com Deus. De repente, o que é superficial se torna íntimo. Porque quando nós estamos passando pelo vale, nós queremos falar com Deus, não falar sobre Deus. A nossa necessidade é do próprio Deus. E qualquer pessoa que já teve essa experiência pode dizer que no momento do vale é o momento que nós mais nos aproximamos de Deus. É o momento que a gente mais ora. É o momento que a gente mais depende de Deus. É o momento em que Deus se torna real na nossa vida. Estava conversando essa semana com o reverendo Fábio pelo telefone e eu disse, e aí, reverendo, e aí? Vai vir para uma igreja cheia de vida, para ser pastor de uma igreja cheia de vida? Eu falei, pastor Camargo, deixa eu te confessar uma coisa. Eu fiquei com medo. Eu vi essa igreja grande, os ministérios que a igreja tem, as pessoas que a igreja tem, os vasos que Deus tem para usar na igreja. Eu me senti bem pequenininho. Eu falei, exatamente isso, reverendo, que Deus quer trabalhar na nossa vida. E quanto mais a gente se sente pequeno, a gente depende mais de Deus. A gente se aproxima mais de Deus e depende mais dele. Então, ele vai nos dar condições de fazermos a sua obra, da maneira como ele quer que a obra seja feita. Ele falou, pastor, interessante. Eu conversei agora há pouco com o reverendo Hernandes e ele disse a mesma coisa que o senhor falou, as mesmas palavras. Eu devia ter gravado para mostrar para o senhor.
Mesma coisa que ele falou, o Senhor repetiu para mim agora. Então, queridos, no momento difícil, nós passamos a depender inteiramente de Deus. No momento que as coisas estão indo bem, a gente até busca Deus, né? Mas busca Deus assim só de vez em quando. Mas no momento difícil a gente está ali ajoelhado aos pés do trono do Todo-Poderoso. Portanto, ao passarmos pelo vale, nós temos a dependência exclusiva do nosso Deus. E devemos confiar na proteção de Deus. Ele diz, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado fazem o que comigo? Me consolam. Porque o teu bordão, ou outra versão diz a vara, e o teu cajado me consolam. Irmãos, isso significa confiar na proteção de Deus. Por quê? Tanto a vara, ou o bordão, como o cajado, eram duas ferramentas básicas do pastor para proteger as suas ovelhas. A vara, ou o bordão, diz os historiadores, tinha mais ou menos 1 metro, eu acho muito pequeno, 1 metro, né? Talvez maior, né? Um pouquinho maior, a vara ou o bordão. E ela tinha uma ponta, né? Uma das pontas era assim, bem fininhas. Por quê? Ela era usada pelo pastor com habilidade para atirar contra os animais que vinham atacar as ovelhas, contra os lobos, os ursos, os leões. E os pastores tinham muita habilidade nisso. E Davi, a gente sabe que ele era especialista na pontaria, né? Eu creio, tanto para lançar o seu bordão, sua vara, tanto quanto para lançar a pedra na testa do gigante Golias. Então, eram usados para contra-atacar qualquer ameaça que viesse contra o rebanho. Por isso, nós devemos confiar na proteção de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. E Deus está dizendo, então, queridos, está dizendo para você e para mim, quando você passar pelo vale, eu te defenderei, eu te protegerei. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, a vara nos dará, ou o bordão nos dará proteção. Deus não está assentado no trono, apático e indiferente. Mas o bom pastor luta por nós. Ele é o nosso defensor, ele é o nosso protetor. E isto é o que representa o bordão ou a vara. O cajado, um bastão arredondado, longo, com um tipo de argola semi-aberta na extremidade, que era usado pelo pastor para guiar e confortar as suas ovelhas. Principalmente para trazer a ovelha para perto de si, quando ela se desgarrava ou caía em algum local perigoso. Ele ia lá, pegava a ovelha e trazia novamente para junto dele. Portanto, a vara, uma arma de defesa ou de disciplina, que simboliza força, autoridade e poder de Deus. O cajado serve para trazer a ovelha para perto do pastor. O cajado serve para guiá-la no caminho certo. Quando a ovelha começava a se desviar, o pastor dava uma batidinha de leve assim, para ela perceber que ela estava indo para o caminho errado, para ela voltar para o caminho certo. E também para removê-la dos lugares perigosos, quando ela se desviava. Eu concluo a mensagem, queridos, dizendo que Jesus, o sumo pastor, se preocupa com as ovelhas desviadas. Então, Jesus conta a parábola que todos conhecem, a ovelha perdida. O pastor tem 100 ovelhas, e chega à noite, é hora de recolher as ovelhas. Ele conta, ele chama pelo nome, e faltou uma ovelha. Ele deixa lá as 99 trancadas no aprisco e vai em busca da ovelha perdida, até encontrá-la.
Passa a noite, passa a madrugada. E diz o Senhor Jesus que quando ele encontra a ovelha perdida, ele a toma nos braços. Ele cura suas feridas, ele acaricia a ovelha e a leva de volta para o curral. É o cuidado de Jesus em busca das suas ovelhas, principalmente daquelas que estão desviadas, para trazê-las de volta para Ele, trazê-las de volta para o aprisco. Vamos falar juntos, versículo 4, para a gente encerrar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quais são as verdades sobre o vale que eu falei? Vamos lá, com letra I. Inevitáveis, imprevisíveis, imparciais. Qual a origem dos vales? Satanás, próprio homem e Deus. Como deve proceder o salvo quando passa pelo vale? Não desanimar. Convicção na companhia de Deus, falta um. Confiar na proteção de Deus. Então, como agir? Como proceder o salvo quando passa pelo vale? Focalizar a sua mente no poder de Deus não é um problema. Olhe para Jesus. Convicção da companhia de Deus. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Confiar na proteção de Deus. Que o Senhor trabalhe, queridos, a nossa vida para a glória do nome dEle. E que você tenha cada dia mais experiências com esse Senhor maravilhoso que nos comprou a preço de sangue. Vamos orar? Se você está passando pelo vale, vamos orar. Se você já passou, vamos orar agradecendo. Ou de repente nós estamos perto de passar por um vale. Nós vamos confiar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, queremos agradecer. O Senhor é um Deus que cuida da nossa vida. Pai, nós é que muitas vezes não buscamos o Senhor, não consultamos o Senhor para tomar determinadas decisões. Então não vigiamos e somos enganados por Satanás. E entramos por vales, ó Pai. Mas muitas vezes também o Senhor nos leva para o vale. E o Senhor quer trabalhar o nosso caráter. O Senhor quer trabalhar a nossa integridade. O Senhor quer, ó Pai, nos aperfeiçoar para que cheguemos à estatura do varão perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, se tem algum irmão, alguma irmã que está agora atravessando pelo vale, é que nesta noite, esse irmão, essa irmã, tenha tido uma experiência com o Senhor. E que foque no Senhor Jesus Cristo, no bom pastor, e não no problema que está passando. E que confie inteiramente no Senhor. E que saiba que o Senhor está protegendo. E que possa dizer como o salmista: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pai, cuida da tua igreja. Jesus, pastor amado, pastoreia o teu rebanho. Deus Espírito Santo, aplica a palavra ao coração do teu povo, do teu santuário. A palavra diz, Deus Espírito Santo, que nosso corpo é santuário do Senhor. Isso trabalha-nos em todos os momentos, principalmente nos momentos que estivermos passando pelo vale. Que possamos andar firmes, focados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos
e agradecemos. Amém. Vamos cantar o nosso hino, depois nós vamos